52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por André Maciel. Livro de Efésios. Estrutura do livro. O livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso, é uma das cartas mais profundas e teológicas do Novo Testamento. Sua estrutura pode ser dividida em duas grandes partes complementares. A primeira trata da identidade espiritual dos cristãos em Cristo e a segunda, da vida prática que deve emergir dessa identidade. Nos capítulos 1 a 3, Paulo conduz os leitores a uma revelação do que significa estar em Cristo. Ele começa exaltando as bênçãos espirituais concedidas aos crentes, a escolha divina, a adoção como filhos, a redenção pelo sangue de Cristo e o selo do Espírito Santo. A ênfase está na graça de Deus, que atua desde a eternidade para reconciliar todas as coisas em Cristo. O apóstolo também apresenta um panorama glorioso da Igreja como corpo de Cristo, unindo judeus e gentios em um só povo, com acesso direto a Deus. É uma visão espiritual e cósmica do plano de Deus para a humanidade. A partir do capítulo 4 até o 6, Paulo muda o tom, sai do que Deus fez, para como devemos viver. Ele inicia com um chamado à unidade e maturidade dentro da Igreja, e segue com orientações práticas para a vida cristã. O abandono da antiga natureza, o cultivo do fruto do Espírito, a santidade nos relacionamentos familiares e profissionais. O clímax se dá no capítulo 6, quando Paulo apresenta a armadura de Deus, um poderoso ensinamento sobre como resistir às forças espirituais do mal e permanecer firmes na fé. Efésios assim se estrutura como um manual espiritual. Primeiro, revela quem somos em Cristo, depois, ensina como devemos viver com base nessa identidade. É uma carta que combina profundidade teológica com direção prática, convidando cada cristão a viver de forma digna da vocação que recebeu. Temas principais do livro de Efésios. Identidade em Cristo. Paulo revela que os cristãos foram escolhidos, redimidos e selados pelo Espírito. A carta destaca que a verdadeira identidade não está nas obras, nas emoções ou nos títulos, mas em estar em Cristo participante da herança eterna. Isso traz segurança, propósito e dignidade ao viver diário. Unidade do corpo de Cristo, a Igreja. Efésios ressalta que não há mais separação entre judeus e gentios, todos são um em Cristo. A Igreja é apresentada como um corpo, um templo e uma família, onde cada membro tem função e valor. A verdadeira espiritualidade é vivida em comunidade, com humildade, perdão e amor mútuo. Graça e salvação. Um dos textos mais conhecidos, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, afirma que somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por méritos humanos. Paulo destaca que essa salvação gratuita é o fundamento de tudo, e que as boas obras são fruto dela, não a causa. O mistério revelado. Paulo fala de um mistério oculto por gerações, agora revelado. Cristo em nós, unindo todos em um só povo. Esse plano divino de reconciliação abrange o céu e a terra, passado e futuro, e nos chama a participar dessa missão com sabedoria e revelação espiritual à nova vida em Cristo. A segunda metade da carta é prática: abandonar o velho eu, cultivar virtudes cristãs, manter relacionamentos saudáveis, viver como filhos da luz e não dar lugar ao diabo. É um chamado à vida transformada pela presença do Espírito. A guerra espiritual. Efésios termina com um alerta sobre a luta espiritual invisível. Paulo apresenta a armadura de Deus, que protege mente, coração e espírito. O crente é chamado a resistir firme, com fé, verdade, justiça, oração e a palavra como espada. Mensagem central do livro de Efésios. Em Cristo fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, para viver em unidade, santidade e poder, como corpo vivo e militante de Deus na terra. Efésios nos revela o plano eterno de Deus, reconciliar todas as coisas em Cristo e formar um povo que manifeste sua glória. A carta começa no céu, mostrando nossa posição espiritual, e desce à terra, mostrando como essa posição transforma nossa conduta. A mensagem é dividida em dois grandes movimentos. Nossa posição em Cristo, capítulos 1 a 3, somos escolhidos, redimidos e assentados com Cristo nos lugares celestiais. Isso nos dá identidade, herança e autoridade. Aqui Paulo mostra quem somos, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Nossa prática em Cristo, capítulos 4 a 6, agora que sabemos quem somos, somos chamados a viver de forma coerente com essa identidade. Isso implica em unidade no corpo, vida ética e santa, relacionamentos transformados, família, trabalho, luta espiritual consciente e equipada. No fundo, Efésios ensina que a fé verdadeira gera um estilo de vida alinhado com o céu, e que a Igreja é o meio pelo qual Deus manifesta seu reino ao mundo.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2 versículo 8-9. Essa passagem resume com profundidade o coração da mensagem do Evangelho segundo Paulo. A salvação não é mérito humano, mas um presente oferecido por Deus, um dom gratuito. Não depende de boas ações, práticas religiosas ou esforço pessoal. Ela é recebida pela fé, um canal de confiança que reconhece nossa limitação e deposita tudo na obra consumada de Cristo. O versículo também destrói qualquer fundamento de orgulho espiritual. Ninguém pode se gloriar por ter merecido a salvação. Tudo vem de Deus, o querer, o agir e o sustento da fé. Rejeite a mentalidade de merecimento ou comparação religiosa. Abrace a graça como fundamento da sua identidade espiritual. Viva com gratidão, sabendo que sua salvação foi um presente, e não uma conquista. Principais lições do livro de Efésios. Você tem uma identidade celestial, não terrena. Somos escolhidos, predestinados e selados com o Espírito. Efésios capítulo 1 versículo 3-14. A verdadeira autoestima não vem do mundo, mas de entender quem somos em Cristo. A salvação é pela graça, e isso muda tudo. Efésios capítulo 2 versículo 8-9 nos lembra que não é por mérito, esforço ou boas obras, é dom gratuito de Deus. Essa verdade liberta da culpa e da comparação. A unidade do corpo é um reflexo do reino. Paulo insiste que judeus e gentios agora são um só povo. A igreja deve ser um lugar de reconciliação, não de divisão. Unidade é maturidade. Andar em amor é o maior testemunho. Viver como filhos da luz. Efésios capítulo 5 versículo 8 implica em abandonar a velha natureza, cultivar relacionamentos saudáveis e refletir o caráter de Cristo. O lar é o primeiro campo de batalha espiritual. Efésios fala sobre maridos, esposas, pais e filhos. A transformação espiritual começa nas relações mais íntimas e se estende a todas as áreas da vida. A batalha é invisível, mas real. O capítulo 6 nos alerta: não lutamos contra pessoas, mas contra forças espirituais. Por isso, devemos vestir a armadura de Deus todos os dias com fé, oração e vigilância. A igreja é o projeto eterno de Deus. Efésios capítulo 3 versículo 10 revela que por meio da igreja, Deus manifesta sua sabedoria às regiões celestiais. Isso nos dá um senso de missão. Somos agentes visíveis de um reino invisível. Aplicação prática do livro de Efésios. Reforce sua identidade em Cristo diariamente. Comece o dia declarando quem você é segundo Efésios 1. Você é abençoado, escolhido, perdoado e selado. Isso fortalece sua mente contra a comparação, rejeição e insegurança. Pratique a graça com os outros, como Deus fez com você. Se fomos salvos pela graça. Efésios capítulo 2 versículo 8-9, devemos ser agentes da mesma graça nos relacionamentos. Evite julgar ou controlar. Ame com misericórdia. Invista na unidade, não em opiniões. Na família, nos grupos ou na igreja, promova a paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4 versículo 3. Transforme sua casa no seu primeiro ministério. Aplique Efésios 5 e 6 com intencionalidade. Maridos, amem sacrificialmente, esposas, respeitem com sabedoria, pais, eduquem com equilíbrio. Um lar bem governado é um altar vivo. Discipline seus pensamentos com a armadura espiritual antes de reagir emocionalmente ou tomar decisões. Pergunte: estou com o escudo da fé levantado? Com o capacete da salvação firme? Ore, leia e permaneça vigilante. Use seus dons para edificar o corpo de Cristo. Você tem um papel único no corpo. Efésios capítulo 4 versículo 11-13 fala sobre dons ministeriais. Pergunte a si mesmo: estou usando o que recebi para edificar ou apenas para consumir? Ore como guerreiro, não como pedinte. Efésios capítulo 6 versículo 18 ensina a orar em todo tempo com perseverança. Sua oração é uma arma. Não desista quando não sentir nada. Persevere em intercessão. Conclusão do livro de Efésios. O livro de Efésios é uma carta de revelação profunda sobre nossa posição espiritual em Cristo e sobre como devemos viver essa verdade na prática diária. Ele começa nos levando às alturas celestiais, onde somos assentados com Cristo, e nos traz de volta à terra com orientações práticas para o lar, o trabalho, a igreja e os relacionamentos. Efésios nos lembra de que não somos apenas indivíduos tentando ser melhores, mas um corpo conectado, uma família redimida, um exército em prontidão. O apóstolo Paulo não nos convida a apenas crer, mas a viver como quem já venceu. A batalha espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada.
Cabe a nós nos vestir da armadura, nos posicionar com fé e nos manter firmes até o fim. Frase de encerramento. Ande como quem já venceu, viva como quem foi escolhido e lute como quem está vestido da armadura de Deus. Em Cristo, sua identidade é sua maior arma.